Rute capítulo 4, versículo 12. Nesse momento aqui, Rute e Boaz estavam se casando. E o povo ali começou a declarar bênção sobre a vida deles. E uma das palavras que foram ministradas é essa daqui, que diz assim: seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor der a esta jovem. Der desta jovem. Que bênção é essa de Pérez? Quem foi Pérez? Pérez foi filho de Tamar. Abre comigo em Gênesis capítulo 38. E de Judá. Só que nessa história de Tamar e Judá, tem um fato muito interessante. Que Tamar era nora de Judá. O marido dela, filho de Judá, morreu porque ele fazia mal ao que era, fazia mal aos olhos do Senhor. Ele não servia a Deus e por algo que a Bíblia não deixa muito claro, ele morreu. E Tamar não quis, Judá não deixou Tamar se casar com o filho mais novo, que era essa tradição. E numa certa noite, Judá estava lá bêbado, embriagado, e Tamar foi e se arrumou, se embelezou toda, se perfumou. E Judá viu aquela mulher e falou: olha, tem uma prostituta entre nós, traga aquela prostituta para mim. E naquela noite eles mantiveram relação sexual, e Tamar concebeu. E Gênesis 38, versículo 29, relata essa história que diz, o finalzinho da história, quando Judá falou para ela: olha, eu vou te abençoar. E ela falou: me dê algo em penhor para isso ser verdade, né? Me dê para garantir este voto que você está fazendo. Deixe-me algo. Ele deixou um cordão dele. E aí ela concebeu. E no versículo 28, desculpa. 28. Vamos no 27. Estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ou seja, tinha 2 filhos. E dando ela à luz, um pôs para fora a mão, e a parteira tomou um fio escarlate, um fio vermelho, e amarrou em sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, e saindo o outro, a parteira disse: como tens tu rompido? E lhe chamaram Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio escarlate, e foi chamado Zerá. Então ali Tamar concebeu a gêmeos. E no momento de Tamar dar à luz, o primeiro já colocou a mão para fora, e a parteira já imediatamente foi lá, pegou um fio e amarrou no bracinho dele. E algo aconteceu ali, que ele recolheu a mão de novo, e nesse meio tempo ali dentro do ventre de Tamar, aconteceu um rebuliço, e ao invés de sair Zerá, saiu Pérez primeiro. O porquê que tinha essa cultura de amarrar o braço, um fio no braço da criança? Porque existe algo na Bíblia chamado a bênção da primogenitura. E isto é muito importante para os judeus. Eu digo que é muito importante para nós também. Porque há um segredo na bênção da primogenitura. Há um segredo, há questões relacionadas à bênção da primogenitura que nós temos que ter na nossa vida, meu querido e minha querida. E ali aconteceu isso. Então Zerá colocou o braço para fora, e ele viu que não dava para ele sair com o braço, porque tem um ditado popular que por um lugar que passa a cabeça, passa o corpo inteiro, não é por onde passa o braço.
né? E isso mostra para nós que ele também estava na posição errada. Ele devia estar atravessado, devia estar de algum lugar, porque normalmente, em parto normal, o que é que sai primeiro? A cabeça. E ele lá no desespero de querer sair logo, não, eu quero ser o primogênito, já colocou o braço, esse lugar é meu. Mas aí ele viu que não dava para sair, e Pérez, que estava no lugar certo, na posição certa, na hora certa, viu a brecha e saiu. Por isso o nome dele é Pérez, que significa achou brecha. Achou um espaço e saiu. E com isso Pérez herdou a bênção da primogenitura. E se você ver o relato, nós não vamos ler aqui, mas se você ler em Mateus capítulo 1, versículo 3, que o capítulo 1, ali os primeiros versículos falam sobre a genealogia de Jesus, está lá o nome de Pérez e o nome de Zerá. Teve Tamar 2 filhos, Pérez e Zerá. E aí a partir daí diz que Pérez gerou 2 filhos, que geraram a Davi, que geraram a Apá e que geraram a Jesus. E não fala mais de Zerá. Olha só que bênção. Em Crônicas diz que um dos filhos de Pérez, na verdade descendentes, neto, tataraneto, não sei, ele era líder de todos os capitães dos exércitos de Davi. A família de Pérez foi uma família muito influente em Israel, mesmo nós tendo poucos relatos concretos acerca deles. E por isso ali no casamento de Ruth e de Boaz, alguém virou e falou assim, olha, que a tua casa seja como a casa de Pérez. E que o fruto do ventre dessa moça, desta mulher, seja abençoado, seja bendito, como foi da casa de Pérez. E aí é algo que eu e você devemos entender e começar a entender com isto, é que não basta nós levantarmos as mãos somente, ou não basta nós sermos marcados por pessoa, o que importa é estarmos na posição certa e no lugar certo e recebermos a bênção de Deus. Porque hoje é um dia de novos começos. O casamento de Ruth com Boaz foi um marco de novos começos na vida de Ruth. Porque ela também havia ficado viúva. Ela também havia perdido tudo. Ela perdeu praticamente tudo, só não perdeu uma coisa: a sua sogra. Porque ela decidiu. Vocês sabem aquele versículo? O teu Deus será o meu Deus. Onde tu ires, eu irei. Onde tu habitares, habitarei eu. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Foi Ruth falando para Noemi, sua sogra. E ali nesse casamento, elas tiveram um novo começo. E é algo particular meu agora que eu quero compartilhar com você. Há 20 anos atrás, eu comecei a vir para Alphaville, exatamente no ano de 2000. E eu vim pastorear uma igreja 2 prédios aqui para baixo. 2 prédios aqui para baixo, exatamente. Onde é a loja... Como? Essa loja aí mesmo. 2 prédios aqui. E foi bênção demais. Mas só que também foi um tempo muito triste na minha vida, onde eu comecei a quebrar totalmente. E no meio dessa pandemia, antes da pandemia, né, quando nós mudamos para cá, eu fiquei sabendo que, quando eu vim ver aqui, eu falei, meu Deus, que coisa. Bem do lado. E Deus me deu uma palavra naquela época, que eu guardei no meu coração, que Ele iria restaurar literalmente todas as coisas. E quando eu me vejo hoje aqui,
Como o pastor Haroldo falou, não foi programado depois da reabertura. Nós estamos agendados já há quase um mês e pouco, desde fevereiro eu ia falar. Nós estamos em agosto, desde julho, né? Final de julho eu acho que nós marcamos. E para mim, particularmente, né, é um tempo de novos começos hoje. Tudo que passou nesse último ano, tudo que aconteceu no meio da pandemia, no início, as decisões que eu tive que tomar, os passos que eu tive que dar, não vou falar hoje porque não é esse o objetivo, mas Deus é um Deus de novos começos. E a bênção de Pérez mostra isso para nós. Que vou usar um versículo bem conhecido para exemplificar isso daqui, que muitos são chamados, ou muitos são marcados por pessoas, mas poucos são escolhidos. E eu não tenho dúvida de que aqui nesta manhã nós temos muitos poucos escolhidos. Talvez você não tenha entendido. Eu não tenho dúvida que nessa manhã aqui, sentado aí onde você está, tem muitos poucos escolhidos. Amém? Porque você foi escolhido para este tempo. Você foi escolhido para romper, para achar uma brecha e romper na tua vida. Você não foi chamado para ficar preso e ficar atrás, esperando algo acontecer. Você foi chamado para fazer acontecer em Deus. Para fazer acontecer em Deus. Deus dá esta unção para mim e para você, para rompermos e fazer acontecer através dele na nossa vida. Pérez foi abençoado por conta da bênção da primogenitura, que traz algumas características ou alguns segredos para nós, que diz o seguinte: primeiro, o primogênito ele tinha a bênção da porção dobrada. Ele tinha porção dobrada sobre toda a herança que os demais filhos, irmãos receberiam. Ele era o primogênito, ele tinha uma porção maior da herança. Ele, como primogênito, quando o pai morresse, ele herdava toda a posição de autoridade que o pai tinha. Se o pai era sacerdote, o filho primogênito também seria o sacerdote, seria aquele que herdaria. Não era para os outros filhos, era para o primogênito. O primogênito, ele tinha uma bênção através dessa unção de sacerdote. Qual era o papel dele? Conduzir todos os demais para mais perto de Deus, para mais perto do Senhor, levar a intimidade de Deus para dentro da sua casa. Como primogênito, ele tinha também a condição ou a unção de ter um ministério profético. Não só de dizer assim diz o Senhor, mas também um ministério profético que é muito mais importante de ver, ouvir e estar atento àquilo que Deus está fazendo. Muito importante nesses dias. Nós temos uma visão daquilo que Deus está fazendo. Nós temos uma visão real daquilo que Deus está fazendo, não só no mundo, mas também na nossa vida. E daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Amém? Com a bênção da primogenitura, ele tinha os bens, ele tinha a herança, ele tinha a posição sacerdotal, ele tinha a unção de profetizar, e ele também tinha a unção de reinado. Porque ele iria reinar sobre toda a família, sobre todo o povo. E eu quero separar um tempo aqui para crescermos juntos nesta questão de estarmos prontos para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida hoje. Hoje. Amém? Nós tivemos aí mais de 4 meses de concentração.
Onde você ficou e eu fiquei em casa, nós ficamos em casa, hashtag fica em casa. E ficamos em casa para reavaliarmos algumas coisas. Para Deus falar conosco aquilo que estava errado e aquilo que precisava ser mudado. Pelo menos foi assim comigo. Alguém mais comigo nessa situação? E eu espero ser aprovado. Amém? Eu espero ser aprovado daqui para frente. Porque, como diz, ser crente dentro da igreja é fácil, né? Eu ouvi uma pessoa dizer que estava fácil ser crente agora porque não tinha mais que ficar olhando para a cara do pastor. O porquê? Porque, uma dica, irmãos, os pastores sabem quando alguma coisa está errada. Viu? Não, Renato? Pastor, quando você chega ali, estacionou o carro, desceu do carro, o pastor já sabe. Tem que ter um gabinete. A gente não usa mais a palavra gabinete, né? Tem que ter uma conversa com aquele cara lá, né? Aí o WhatsApp chama durante a semana, né? Aí o camarada virou para mim e falou, é bom porque o pastor não sabe mais se eu estou bem, se eu não estou bem, estou quietinho aqui no meu canto, né? Isso daí é uma visão de Zerá, do irmão de Pérez. Porque Zerá, ele fazia muito barulho. Ele levantou a mão, ele teve 5 filhos, ele fazia, acontecia, só que o final da vida dele foi Zerá, ficou zerado. Obrigado pela risada. Enquanto Pérez estava lá quietinho, ele viu a brecha e saiu e falou, essa é a oportunidade que Deus está me dando. Eu vou romper, eu vou sair, eu achei essa brecha, nada vai me deter. Ele já foi marcado, mas eu que vou assumir, eu que vou atrás desta bênção, eu que vou pegar essa bênção para mim. Igual foi com o Jacó lá, segurou o anjo, amarrou o anjo, pegou o anjo, deu um mata-leão no anjo e falou, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção para depois subir. E Pérez fez isso. Ele falou, não vou largar isso daqui não. Eu vou romper agora e vou sair à luz. E eu vou receber a bênção da primogenitura. Eu vou ter uma porção dobrada, a unção dobrada sobre a minha vida. E é isso que nós devemos buscar, meu querido, minha querida. A unção dobrada de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muitas vezes nós nos acostumamos com os rótulos que são colocados na nossa vida, com as marcas que são colocadas na nossa vida. Muitas pessoas estão acostumadas e estão vivendo com as marcas do seu passado. Em nome de Jesus, que as marcas do seu passado sejam colocadas para zero agora, em nome de Jesus, que fiquem para trás e que você rompa e ache essa brecha que Deus está dando hoje, para você romper uma nova criatura, uma nova vida, um novo tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O teu passado não pode mais te dominar. O teu passado não pode mais determinar quem você é. Não tem mais que ter medo do que eu sei o que você fez no verão passado. Quando Deus me trouxe de volta para cá, para essa região de Alphaville, Barueri, eu fiquei um pouquinho receoso. Mas quando Deus falou isso para mim, que eu não podia deixar que o meu passado falasse mais alto do que aquilo que Ele tem para mim no futuro, no presente e no futuro, eu resolvi não me envergonhar mais e romper. Para eu estar aqui hoje,
com o microfone na mão, diante de câmeras. Já estou profetizando câmeras. Tem uma só. Por enquanto. Não, mas tem outra guardada, né? Tem outra guardada. Nós temos câmeras, só uma em atuação. Eu tive que decidir romper com a vergonha do meu passado. Sabe aquela coisa assim? Eu sei que vocês nunca tiveram, porque vocês são mais espirituais do que eu. Não, mas o que vão falar? Mas de novo? Aí você vai, prega, aí depois some de novo. Aí você vai e fala, e aí começa a trabalhar e viajar de novo. Quando tudo voltar ao normal, não sei o que é normal aos olhos do mundo, porque para mim normal é aquilo que a Bíblia diz. Amém? Normal é aquilo que a Bíblia diz. A quarentena pode passar, mas as palavras do meu Deus jamais passarão. Nem sei porque que eu falei isso, mas amém. Eu tive que romper com aquela voz que vem aqui no ouvido e fica falando, você? Mas você? Eu volto a dizer, isso é algo que passa só comigo, tá bom? Não passa com vocês, porque vocês são mais espirituais do que eu. Mas eu estou abrindo meu coração aqui nessa manhã. Estou dizendo. Mas eu decidi romper. Eu decidi olhar e falar assim, essa é a brecha que o Senhor está dando. E a pastora Fúvia, todo domingo, vinha para mim aqui, eu ali na mesa, fazendo a transmissão, ela vinha, e aí, quando eu vou te agendar? Eu, né, fazia assim para ela e aqui na minha mente é nunca mais. E aí, pastor Eberson, né, Herberson, quando que podemos agendar? Eu só colocava a mão, entendeu? Entendeu? Colocar a mão para fora, entendeu? Só colocava a mão. Ela não colocava um fio vermelho não, né? Mas só colocava a mão. Aí até que um dia, o Senhor falou tanto comigo, uma noite que eu cheguei para ela aqui e falei, pastora, quando quiser pode marcar. Aí ela marcou para hoje. E aprove ao Senhor seu dia que você estaria liberado para chegar aqui. Porque talvez Deus queira falar com você. E se você não está aqui, você está aí assistindo pela internet, eu não tenho dúvida de que Deus também quer falar com você. Porque esse é o tempo de você romper na tua vida também. De você sair de áreas de comodismo, porque área de comodismo é bom demais, não é? Área de conforto, área de... aquele meu espaço ali onde ninguém toca. Mas é a hora de nós rompermos, meus amados. Em nome de Jesus, é hora de nós rompermos. É hora de nós rompermos, é hora de nós rompermos. Abra comigo em Hebreus capítulo 12. Porque Deus ele tem nos chamado para algo muito peculiar para esse tempo. E que nós precisamos estar bem atentos. E nós estamos aqui na igreja hoje. E um dos motivos de nós estarmos aqui é para sermos treinados, diga treinados. O pastor Renato, na reunião de homens da última sexta-feira, quantos homens nós temos aqui? Aleluia. Eu convoco você para na próxima sexta-feira, via Zoom, amém? No conforto da tua casa, do teu celular, do teu computador, entrar na reunião com a gente. Como que eu faço? Vai ter o WhatsApp da igreja, aí você pede, ou no grupo da igreja, olha, eu quero participar da reunião de homens. É bênção. E o pastor Renato falou, ele trouxe uma diferença entre o exército espartano dos demais exércitos. É isso, né, Renato? Lembra dos 300? Fala 300, fala 300.
Lembra dos 300? Né? Só os fortes entendem. Fala 300, fala 300. Daquele filme Os 300, né? Que é um relato quase que real, né? Praticamente real do que acontecia mesmo. E a diferença, os espartanos, o exército de Esparta era mais adestrado, porque no tempo de paz, eles continuavam treinando como se fosse tempo de guerra. Eles acordavam, já colocavam a sua armadura, tomavam café com a armadura, se cumprimentavam com a armadura. Eles treinavam simulações de guerra diariamente, mesmo em tempos de paz. Por isso, quando ia para a batalha, eles já estavam acostumados. Ou seja, o treinamento deles fazia com que no tempo de guerra, eles não tinham que fazer nada mais, nada menos do que aquilo que eles já estavam acostumados a fazer. Por isso nós estamos aqui como igreja sendo treinados. Amém? Amém? Amém. Para quê? Para quando sairmos por aquela porta ali, nós manifestarmos o reino de Deus. Aleluia. Amém? Porque nós fomos chamados para manifestar o reino de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 18, eu acho, Marcos. Põe aí. Não, antes, 17. 16. Não. 17. O 18. O 19. Que fala do Monte Sinai. Não tendes chegado ao monte... Não, esse é o Sião. É o 18. É o 18 mesmo, aqui a versão está diferente ali. Aqui está... Eu vou ler na minha tradução. Não tendes chegado ao monte palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao som de sonido da trombeta, e ao som de palavras, tais que, quantos o ouviram, rogaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrado e trêmulo. 22, mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e à igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Amém? Esse monte que fala aqui no versículo 18, não tem chegado ao monte palpável e ardente, é o monte Sinai, onde saiu a lei, onde Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. Aqui no versículo 18, não tem chegado ao fogo palpável e ardente, nessa tradução que você está lendo aqui, ele fala sobre o monte Sinai. E o autor de Hebreus está falando aqui para nós: olha, vocês não foram chamados para ficar no monte Sinai. Pula para o 22. Mas tendes chegado ao monte Sião. Ao monte Sião. O monte Sião representa o local de adoração, o local da presença de Deus. Foi ali no monte Sião que foi construído o templo. Aqueles que esperam no Senhor serão como o monte de Sião, que não, mas permanecem firmes para sempre. Nós fomos chamados para entrar nesse monte. Olha, o monte Sinai ficou lá para trás, e a Nova Jerusalém é comparada com o monte Sião, o local da presença de Deus. E quando nós chegamos ali, aqui fala com milhares de anjos, na Assembleia dos Santos, o local onde Deus está, e na igreja dos primogênitos. Na igreja dos primogênitos. Eu não tenho dúvida em dizer, pastor Renato, pastor Haroldo, que essa igreja dos primogênitos é a noiva, que é a igreja dentro da igreja,
Porque a unção de primogenitura, a unção, a bênção de Pérez, que estava sobre Pérez, é aquela unção que diferencia o crente do adorador. É aquela unção, é aquela bênção que diferencia o frequentador de igreja daquele que vem para ser treinado, para realizar a obra de Deus lá fora. É essa a diferença que há, entende? Muitos são chamados, muitos frequentam a igreja, mas poucos são escolhidos, poucos serão arrebatados, poucos são os primogênitos. E Deus está nos chamando para viver esta bênção da primogenitura. Uau! O marido de Tamar era o primogênito de Judá. Ele rejeitou a bênção da primogenitura e se corrompeu. Esaú era o primogênito. Ele rejeitou e vendeu ali porque estava com fome. Ele vendeu porque estava com fome. Rúben era o primogênito. Mas ele se corrompeu porque ele estava com desejo sexual por uma mulher. Uma das mulheres do seu pai, e dormiu com ela. E aí a Bíblia diz lá em Gênesis que por conta disso, a bênção da primogenitura saiu de Rubem e foi para os filhos de José. Não é tempo mais de nós negarmos, ou rejeitarmos, ou vendermos a bênção da primogenitura. É tempo de rompermos. É tempo de sair, é tempo de vencer. Eu não estou aqui falando uma palavra de encorajamento, não. É a realidade da palavra de Deus. É tempo de nós rompermos e sairmos, pegarmos todas as brechas que aparecem à nossa frente e proclamarmos a bênção do Senhor, a palavra do Senhor, pregarmos. Em nome de Jesus. Gostaria que os jovens ficassem em pé agora, junto comigo. Porque eu sou jovem, né? O Paulo, o Alberto lá atrás também já está em pé, né? O Marcão levantou rápido, o pastor Renan. Não, agora, não é que estava brincando, mas só os jovens mesmo, da idade. Só os jovens mesmo agora, tá? Não sei. Olhem para mim. Você que é jovem. Há uma marca maldita sobre esta geração. Há uma marca maldita sobre esta geração. Que é uma marca de descompromisso, de revolta, mas eu profetizo hoje em nome de Jesus, que essa marca está caindo por terra agora, e que vocês, não importa, volto a dizer, não importa o que os jovens que convivem com você estejam fazendo, eu declaro que em nome de Jesus vocês vão romper, e vocês vão romper, e vocês vão romper com a bênção da primogenitura que está sendo ministrada sobre vocês hoje, em nome de Jesus, uma unção de porção dobrada, de autoridade, de espírito de profecia, de reinado sobre a vida de vocês agora, em nome de Jesus. Eu não tenho dúvida, olha só, nós saímos lá da Rua Gêmeos com menos de 10% de jovens que levantaram agora. Não tinha, aqui tem uns 15 eu acho mais ou menos, que tinha 4 jovens lá. Olha a bênção que nós já estamos experimentando. É para aplaudir de pé, igreja. Olha só, Deus está separando este tempo para levantar a juventude,
para levantar essa moçada cheia do Espírito Santo, que vai profetizar, que vai viajar os 4 cantos da terra, que não vai se preocupar com Covid, com corona, com nada, mas vai sim levar a palavra daquele que foi coroado com uma coroa de espinhos e que morreu no nosso lugar e trouxe salvação, e é esta palavra bendita que nós vamos proclamar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. É para você, jovem. Esse tempo é para você. Essa unção é a igreja dos primogênitos. Nós fazemos parte sim, mas é você que é chamado para este tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu não tenho dúvida que não só a Laís que está aqui, mas outros jovens vão nos deixar e vão alcançar as nações. Vão alcançar as nações, porque esse é o desejo do primogênito maior, do nosso amado Jesus Cristo. Eu acredito tanto nessa juventude, nessa moçada. Eu acredito tanto em vocês. E eu sei que a unção de Deus está sobre vocês. Vocês vão romper. Vocês vão romper, vocês vão romper. Se você jovem está assistindo aí em algum lugar, seja onde você estiver, em nome de Jesus eu declaro que esta unção está te alcançando aí também. Você vai romper. Você não vai ser mais a marca do teu passado, do que aconteceu até hoje. Está acabando hoje. A partir de hoje você está rompendo. Hoje o Senhor está abrindo uma brecha para você sair e romper em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora os demais vão ficar em pé. Talvez você tenha entendido pouca coisa do que foi falado aqui. Mas uma coisa eu quero deixar para você. É tempo de você e eu começarmos a viver uma vida diferente do que nós vivemos. Na tua casa, teu casamento, com os teus filhos, na tua empresa, no teu serviço. Pastor, eu estou desempregado. Por um breve, momentâneo tempo, em nome de Jesus. É tempo de nós rompermos. Porque esses jovens que se levantaram primeiro, eles precisam da nossa intercessão, da nossa oração, do nosso suporte, do nosso apoio, da nossa liberação, do nosso envio, da nossa bênção, da nossa bênção. Essa palavra bênção está tão perdida hoje. Até hoje eu peço bênção para minha mãe. Isso é tradição, isso é religiosidade. Não, para mim não é, porque toda vez que eu peço a bênção dela, ela libera uma palavra de bênção sobre a minha vida. Quando era menor eu achava que era só, bênção, bênção, né? Eu achava que era coisa. Mas quando eu fui crescendo e entendendo o poder da bênção, porque a palavra bênção é a palavra hebraica baraká, que dos significados é poder para liberar a prosperidade. E não prosperidade financeira apenas, mas poder para liberar a prosperidade em tudo. Então, cada vez que eu peço bênção para minha mãe, ela me abençoa, estou sendo liberado para prosperar. Estou sendo liberado para prosperar. Estou sendo liberado para prosperar. Nós, como uma geração anterior, ou duas anteriores, nós temos que abençoar os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças. Estão querendo de qualquer jeito impedir a gente de ensinar as crianças no caminho que elas devem andar. Nem sala de escola dominical podemos ter ainda. Mas isso não tira, volto a dizer, a igreja não está fechada. Nós continuamos ministrando. E nós, como igreja, Ministério Cristão Alfa e Ômega, nós temos um chamado sobre a nossa vida, que é ir
pegar esse chamado para a gente, que é essa bênção da primogenitura, que nada mais é do que aquilo que Pedro fala em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois raça eleita, ou seja, escolhido. Amém? Nós somos uma geração escolhida, uma raça escolhida, um povo escolhido. Amém? Não fomos marcados por um sistema. Fomos chamados pelo Criador da vida. Amém? Amém? Nós não apenas levantamos a mão para receber a Cristo como nosso Senhor, mas nós vivemos como crentes adoradores. Amém? Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Nós temos a realeza. Está vendo como, lembra do que eu falei da bênção da primogenitura? Lembra? De realeza. Nós somos sacerdócio real, nós somos sacerdotes. Aqueles que levam a bendita palavra do Senhor. Sacerdote é aquele que leva o povo para mais perto de Deus. Nós somos sacerdotes com esse chamado, para levar as pessoas para mais perto de Deus. Nação santa, nação separada, nação exclusiva, nação santificada para Ele, separada para Ele, ou seja, Ele tem ciúmes de nós. Nós somos dele. Você é dele. Você é dele. Você é de Jesus, você é de Cristo, você é dele. Dele. Lá em Tito capítulo 2 diz que Ele está separando para si um povo todo seu. Todo dele, não é 99% dele, é todo dele. Todo dele, você é todo dele. Você é todinha dele. Amém? Amém? Uau, nação santa. Para quê? Para quê? Para nós batermos no peito e falar: eu sou de Jesus, você não é. Você vai para o inferno, eu não vou. É isso? Não. Mas nós somos nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo dele, povo santo dele, para anunciarmos as grandezas dele, para proclamarmos o nome dele, para fazer conhecido o nome dele, para manifestar através da... Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? As pessoas têm que ver mais Jesus e menos o Eberson. Viu? É tempo das pessoas verem mais Jesus na nossa vida e menos de nós mesmos. É tempo das pessoas verem quem é o nosso Pai, porque o primogênito apontava para o Pai. O primogênito fazia igualzinho o Pai, herdava as coisas do Pai para fazer igual a Ele. Em nome de Jesus, que a bênção de Pérez, essa bênção de romper, essa bênção da primogenitura, flua em nossa vida e através da nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.